Durante a administração de Bolsonaro, a impunidade prevaleceu, permitindo que as milícias se fortalecessem enquanto seus líderes permaneciam impunes. Com a posse de Lula, uma das primeiras promessas do então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi resolver o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. 6 anos após o crime brutal, em março de 2024, a Justiça finalmente avançou e anunciou a prisão preventiva dos executores do crime. Bem-vindo ao Media Alert, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. Para ficar sempre atualizado, inscreva-se no canal. Ao assassinato, ao homicídio brutal da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Eu acabo de receber cópia do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo Dr. Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão, não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente, elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas, a entregarem seus respectivos passaportes. Estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados.
E os policiais suspeitos de envolvimento tiveram determinada a suspensão do exercício das respectivas funções públicas e também a suspensão da posse e do porte de armas. Esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. São 6 anos de expectativa e hoje a gente recebe aí várias notícias que nos deixam muito surpresas e eu vou reiterar o que a gente tem falado desde as 6 horas da manhã de hoje. As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, as pessoas que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população, estavam acobertando um crime como esse. É por isso que é tão importante a gente dizer que respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Mari e pelo Anderson. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, expressou suas emoções ao deixar o prédio da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, hoje é um passo importante para a democracia e para todo o Brasil. Mas é também, em algum lugar, o início de uma nova luta, porque a gente quer que todos sejam responsabilizados, que todos sejam identificados, que a gente possa ter justiça por Marielle e Anderson Franco. Para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente com todo esse tempo de não elucidação do caso. Esses elementos incluem a atuação histórica da família Brazão na cidade do Rio de Janeiro com as milícias. Incluem ligação com diferentes grupos criminosos. Inclui o controle territorial de diferentes áreas da cidade do Rio. E, senhora presidenta, inclui também participação na obstrução da justiça. E essa obstrução se fez durante o mandato de deputado e não enquanto vereador. Portanto, obviamente, a competência do Supremo, da Justiça Federal, investigar e dar os rumos desse caso. A gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo. A gente está falando de queima de arquivo. Foram pelo menos 5 pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas, para que nós não ficássemos 6 anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu. A gente está falando de ameaça de fuga. Não há fartas provas para uma prisão preventiva? Que absurdo é esse? Não é inconstitucional, senhor presidente. Foi comprovado que os mandantes desse crime estavam obstruindo a aplicação da lei e as investigações. Inclusive, o chefe da polícia, traidor, que abraçou a família, mas, lamentavelmente, indicado por Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá, ex-ministro de Bolsonaro estava lá para atrapalhar as investigações. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira. 6 anos é tempo demais. No momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime,
A vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. Em junho, um avanço significativo ocorreu quando o ministro Alexandre de Moraes anunciou que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra os mandantes do assassinato de Marielle Franco, tornando os irmãos Brazão réus no processo. Ao crime de organização criminosas, eu trago 10 documentos, pontos específicos, inclusive depoimentos, que trazem os indícios necessários a corroborar os elementos trazidos pela delação, pela colaboração premiada, para que a denúncia possa ser aceita em relação ao crime de organização criminosa. Da mesma forma, em relação aos 3 homicídios praticados, sendo um na forma tentada, igualmente a investigação da Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público apontam diversos elementos indiciários e probatórios que corroboram as alegações, diversas alegações feitas pela colaboração premiada. Aqui, em relação aos homicídios, trago na tabela 17 tópicos específicos que, comparando com a colaboração premiada, dão sustentáculo para que o Ministério Público possa, como fez, trazer ao Supremo Tribunal Federal a denúncia e tenha a possibilidade, a partir do recebimento da denúncia, de comprovar. Volto a insistir, aí sim, sem dúvida razoável, comprovar que esses elementos indiciários que corroboram a denúncia realmente podem levar a um édito condenatório. Se não houver essa comprovação por parte do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República durante a ação penal, nós teremos aí a absolvição, como de praxe deve ser realizado. Em julho de 2024, durante depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, preso desde março sob a acusação de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, negou qualquer relação com os irmãos Brazão e atribuiu o crime às milícias. Durante a sessão, Barbosa afirmou: "Desde o dia em que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida." Neste caso, senhor delegado Rivaldo, a sua afirmação confirma que o crime que ocasionou o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson é fruto de uma perseguição política da milícia do Estado do Rio de Janeiro? Excelência, doutora Jaque Rocha, na época que a vereadora Marielle e o motorista Anderson, eles foram mortos, eu era chefe da polícia. Quem conduziu toda a investigação foi o delegado Giniton Lade. E ele chegou com provas técnicas contra esse Rony Lessa. E o Rony Lessa é um miliciano. Então, eu acredito, diante disso, que ele, sim, fazendo parte da milícia, foi a milícia que matou a Marielle. Rivaldo, e por que o senhor acha que o deputado federal Chiquinho Brazão o colocou como testemunha de defesa dele neste caso do qual ele foi denunciado pela PGR e também agora acatado sua denúncia pelo STF em uma prisão preventiva em relação ao caso Marielle Anderson? Excelência, eu aceitei o convite, eu poderia ter negado o convite. Eu poderia sim ter negado o convite. Mas eu fui denunciado. Aqui é um momento que eu tenho de falar com Vossa Excelência e com o mundo. Porque eu fui tirado da minha casa e me mataram e conduziram para cá e eu não fiz, a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu
essa. Essa é a possibilidade que eu tenho de falar, da minha família me ver. Entendeu? Se eles colocaram... Agora eu quero deixar uma coisa clara para a senhora aqui, olha. Eu quero que... Vou tirar os óculos. Olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão. Nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Na minha vida eu nunca falei com elas. Eu não existo para eles. E eles não existem para mim, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano. Mas eu nunca na minha vida falei com essas pessoas. E outra, Excelência, quando me foram na minha casa, eu dei meu celular, dei meu computador, dei tudo, dei senha, dei tudo. E sabe o que acontece, Excelência? Não encontraram nenhum contato meu com esses irmãos. Não encontraram nenhum contato comigo, com esse amigo. E eu estou aqui quase 4 meses. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Em agosto, o ex-policial militar Rony Lessa revelou detalhes do plano arquitetado pelos irmãos Brazão para assassinar Marielle Franco. Só me ajuda a delimitar um pouco essa cronologia, né? Porque a princípio estavam o senhor e o Macalé envolvidos na vigilância da vítima Marielle Franco. Depois surgiu o Elcio. Então, só para a gente conseguir ter alguns marcos temporais aqui, para não ficar confuso, quando houve a obtenção da arma? Qual mês, mais ou menos? Foi em setembro. O senhor falou que a primeira reunião com os irmãos Brazão foi em setembro. No mesmo mês houve a obtenção da arma. Foi logo depois. E o veículo? O veículo foi antes. Já estava à disposição. Já estava, porque já estava sendo empregado na vigilância da Regina. Então, o veículo foi encomendado, a encomenda foi para a Regina e acabou sendo aproveitado para a Marielle. Não, porque... Tanto é que logo depois eu botei a mesma arma. Eu botei para a questão da Regina. Por quê? Porque era uma arma já bem aparelhada, estava com supressor de ruído. Então, pode dar um tiro aqui que, a poucos metros, quase ninguém escuta. É uma coisa bem eficiente até. Então, a coisa foi se tornando uma coisa só. Essa é a grande verdade. Só que o que eu diferenciava era o quê? Não deixar eles saberem. O Suel, por exemplo, o Suel sabia que eu e o Macalé estávamos indo atrás de um alvo qualquer. Mas ele não sabia que aquele alvo ali se chamava Marielle Franco. Nós não deixamos ele saber. Então, tinha dia que ele falava, essa panelinha, hein? Ele chegava a brincar. Essa panelinha de 2 aí tá brava, hein? Quando é que vocês vão me chamar? Ou seja, por quê? Quando saía só eu e o Macalé, ele estava fora. E ele também não perguntava mais nada, ele só brincava. Essa panelinha aí tá brava, e não sei o quê. Então, em setembro, o senhor já tinha, depois da encomenda do crime, depois de ter ajustado o plano de execução com os mandantes, todo o aparato necessário para a execução. O senhor falou que teve 2 oportunidades para realizar a execução da vereadora Marielle e não conseguiu porque o Macalé estava ausente. O Macalé estava ausente. Quando o senhor chamou o Elcio para a empreitada? No final do ano, no ano novo de 2017 para 2018. Tá? Nós já tínhamos marcado uma segunda reunião lá com o Chiquinho e com o Domingos, e para tentar desfazer essa questão lá essa exigência do Rivaldo lá de não fazer na Câmara dos Vereadores. Em agosto de 2024, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato de Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Durante as discussões, parlamentares relembraram o legado de Marielle e criticaram duramente as autoridades que, segundo eles, foram cúmplices na morte da vereadora. Declaro aprovado o parecer da relatora, deputada Jaque Rocha, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Presidente, foram 6 longos anos de luta por justiça e, diante disso, por si só, já é inconcebível o pedido de adiamento por mais 6 meses dessa discussão.
Foram 6 longos anos, e é importante lembrar que foram feitas muitas tentativas e efetivamente impostas dificuldades na investigação. Foram criados obstáculos, inclusive, por autoridades policiais, uma delas, inclusive, hoje também se encontra presa, mas também uma falta de vontade política, né, de solucionar um crime que teve repercussão nacional e internacional e que feriu muito seus colegas, os seus eleitores, toda a sociedade brasileira, sobretudo nós, mulheres, que nos inspiramos e hoje buscamos honrar, de algum modo, o legado de Marielle Franco. É muito importante destacar que houve falta de vontade política de solucionar esse crime, porque isso também revela o caráter e o perfil de muitas autoridades políticas no nosso país, que inclusive ao longo desses 6 anos difamaram, ofenderam a honra de Marielle e tentaram criar uma série de fake news para, por um lado, despistar, por outro lado, tentar fazer a sociedade brasileira e a sociedade mundial esquecer um crime dessa magnitude. Só que o que foi possível, aliás, o que tornou possível a gente chegar até o dia de hoje, finalmente, com a possibilidade de resolução desse crime, é justamente a magnitude e a grandeza de Marielle Franco. E aqui eu queria destacar que era uma parlamentar exemplar, que teve um legado fundamental para as mulheres brasileiras, que teve uma vida pautada na ética, na honra, na defesa das pessoas mais vulneráveis, e que foi assassinada de forma brutal, junto com seu motorista, por um desses grupos perigosíssimos, criminosos, que atuam no Rio de Janeiro. E que só atuam, só têm força, porque têm relações profundas com autoridades políticas do nosso país, que estão nas câmaras municipais, estaduais, federal, estão no Tribunal de Contas, estão na polícia e estão no judiciário. Então, a violência e a injustiça a que muitas famílias brasileiras, e sobretudo cariocas, estão submetidas e que também acometeu Marielle Franco e seu motorista Anderson, tem responsabilidade de muitas instituições brasileiras e de muitas autoridades políticas. Por isso é obrigação da Câmara Federal caçar o mandante do assassinato de Marielle. E eu espero que não haja, como houve, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, quando nós discutimos se ele deveria ter a sua prisão mantida ou não, eu espero de verdade que dessa vez não haja ninguém contrário a esse gesto de justiça e de reparação, como houve daquela vez. Em outubro de 2024, os ex-policiais militares Crony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Então, Lessa recebeu uma pena de 68 anos e 9 meses de prisão, enquanto Queiroz foi condenado a 59 anos e 8 meses. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. Eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2023, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham
que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade.